Meu caro Renato Sebensati, boa tarde. Boa tarde, João Paulo Messer. Éder, em campo hoje é difícil. Deve entrar, mas pelo que o Tencati falou na última entrevista coletiva, ele falou, espero contar com o Bolassi já desde o início, junto com o Arthur Kaique. Então o Éder deve ser opção para segundo tempo. Mas ele tem essa questão que ele colocou ali, garoto da base, e para vencer na vida no futebol não é fácil, então ele já é um vencedor por si só. E aceitou o desafio de jogar no Criciúma de novo. Porque se o Éder vem com o time na segunda divisão, como estava e tudo mais, e não dá certo, ia ser um final de carreira, entre aspas, frustrante dentro daquilo que se planejou. Mas aconteceu tudo de bom e do melhor. O Criciúma conquistou o bicampeonato estadual, alcançou a Série A do Campeonato Brasileiro, e não por ironia do destino, né? Com o gol do Éder contra o Botafogo, aquele gol que você viu ali na reportagem, completa 100 jogos, e ele que ficou vem, não vem, e foi uma conquista toda, pessoal, do presidente Gilmar Guedes, que foi desde o início, conversou com o Éder, fez proposta, mais proposta, mais proposta, e o Éder aceitou. A carreira está chegando no fim. Eu vou dizer o seguinte, ninguém tem que dizer para você quando é que você vai parar de fazer a sua atividade profissional. Não importa se você é jogador de futebol profissional e está chegando aos 40 anos, ou se você exerce a sua atividade, tem 60, 70, 80 anos e quer continuar. Se você se sente bem, você tem que continuar. E o jogador de futebol é assim, ninguém tem o direito de parar ninguém. Eu vi o Rivaldo, por exemplo, que foi o melhor jogador do mundo, ganhou bola de ouro, jogar na Série B do Campeonato Brasileiro e depois na Série C. Ele estava feliz? Bom para ele. Então acho que é o cenário do Éder. A carreira está terminando, ele disse. Mas sabe, João Paulo, o que deve acontecer? O Éder termina o contrato no final do ano e aí vai dizer, acho que eu vou parar, presidente. E o presidente vai dizer assim, Éder, renova só até o estadual, você pode ser tricampeão. E é verdade, o Éder é bicampeão junto com o Criciúma. E aí vai ser aquela questão, toco mais 4 meses ou, como ele falou, a questão do sacrifício seguro. De qualquer maneira, é uma belíssima passagem do Éder, se vai ser até o final do ano, ou se ele vai prolongar um pouquinho mais. É uma belíssima passagem e ele é muito útil, João. Às vezes não dentro de campo, mas muito fora de campo pela experiência que ele tem, pela vivência que ele tem. Eu acho que ele ajuda muito o Criciúma. Mas hoje é complicado. Hoje já... O furo é mais embaixo, como costumamos dizer lá no Laranjinha. Eu até falei para o nosso Ney Lopes, aquece aí, porque 9 desfalques é muita coisa, né? Então o Criciúma tem entre suspensos, machucados e 2 jogadores, o zagueiro Tobias Figueiredo e o volante Ronald, são do Fortaleza, estão emprestados ao Criciúma. E aí aquela famosa multa na casa de R$1 milhão, pelo menos é o que é divulgado, isso também é uma mentirada danada. Que é divulgado que tem essa multa, ninguém paga a multa, então é aquele combinado. Eu te empresto de graça, mas contra mim ele não pode jogar. Aí você soma com Claudinho, com Barreto, que estão suspensos, mais 9 jogadores pendurados. Então eu não vou me espantar, por exemplo, se o Criciúma hoje pegar o Mateuzinho, que está machucado, não pode jogar, e está com 2 amarelos, botar ele no banco e falar, Mateuzinho, daqui a pouco você incomoda o árbitro com alguma coisa, ele te dá o amarelo para você cumprir suspensão, já que você está machucado mesmo. Mas o fato é, Tencati não tem muitas opções não, traz o Newton para o time do Botafogo, traz o Meritão para o lugar do Barreto, faz a dobra do lado esquerdo, porque ele não tem opções de meio, não acredito que ele entre jogando com o Marquinhos Gabriel, o Claudinho não está, que é grande desfalque, só tem o Jonathan, então não é uma questão de opção. E na frente, o Tencati falou, não, acredito que possa contar com o Bolassi desde o início. Se não puder, tem o Éder para formar a dupla com o Arthur Kaique, mas acredito nisso. E o Fortaleza, basta dizer o seguinte, o Fortaleza está no G4. São 4 vitórias consecutivas. Um jogador que faz muita falta ao Criciúma hoje, Renato Kaiser, é reserva, é opção de banco para o técnico argentino que tem 250 jogos, o Vojvoda, no comando Fortaleza. Então, de repente o torcedor olhou e falou, não, escapamos daquela sequência, Cruzeiro, Fluminense, Corinthians e Flamengo. Agora vamos ganhar um refresco em casa contra o Fortaleza. Não tem nada de refresco. João, vamos olhar rapidinho a tabela aqui para explicar para a turma o que é que pode acontecer com o Criciúma hoje. Vamos lá. Vencendo o Criciúma, aí vai depender do resultado do Corinthians. O Internacional não joga na rodada, o Criciúma passa o Internacional e paramos por aí. Ele pode ganhar 1 ou 2 posições vencendo o jogo. Empatando, se o Corinthians perder, ele fica com o mesmo número de pontos e tem mais vitórias, ganha no critério de desempate. Vamos trabalhar aqui com uma possibilidade de derrota, é isso que eu quero explicar para o torcedor, se ocorrer o Cuiabá
não joga na rodada, o Vitória tem um jogo duríssimo em casa contra o Flamengo, então vai depender desta combinação aqui. Mesmo perdendo, o Criciúma ainda pode ficar fora, mas a questão é, faltam 9 pontos para ser disputados, são 2 jogos atrasados, esse do Fortaleza, inclusive, é um jogo lá do começo do campeonato. Tem 9 pontos para disputar, o Criciúma planeja 21, 22 pontos, então precisa fazer uma vitória hoje. Falta Fortaleza em casa, fora o Grêmio, que também é jogo atrasado, e o único jogo de tabela que tem para fazer, fechando os 19, é o jogo contra o Red Bull Bragantino. Óbvio que nós estamos na torcida que o Criciúma ganhe, vá a 20, mas olha lá o Fortaleza, ele tem um jogo atrasado também, né? Esse jogo do Criciúma aí, né? Isso. E ocuparia a 3ª posição. O Flamengo também tem um jogo a menos. O Flamengo tem jogo a menos. Tem um jogo a menos, mas se o Fortaleza vence esse jogo atrasado, ele simplesmente já está um ponto do vice-líder do campeonato. São 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota no cenário. Para se ter ideia do tamanho jogos. do adversário que o Criciúma vai enfrentar hoje à noite, né? Perfeito. Não é uma parada fácil, não. E hoje o tempo tá bom, o horário dá uma corridinha, né? No final do 7 dia. horas. Mas é jogo para casa cheia hoje. Casa né? cheia. Hoje é fundamental. Eu sei que o torcedor gosta do grande jogo, né? Que como a gente falou, é contra Palmeiras, contra Fluminense. Mas esse jogo, em termos de tabela, ele não é grande, João. Ele é gigante. Gigante, né? Ney Lopes. Falar em gigante, olha ele aí. Falando nele. É gato, hein? Boa tarde. É gato. Lembrando, meu os querido heróis do Samir Sati, passado. Lembrando, meu querido Samir Sati, que o Fortaleza treinou ontem no Caravaggio. Sim, senhor. E depois a comissão técnica foi todo mundo rezar no santuário. É. Então vamos ver se a É Santa... bom rezar mesmo, porque o torcedor do Criciúma vai fazer força hoje. Mas É bom rezar bastante. a Santa abençoou com o olho meio assim. No último tempo ela não tem abençoado. Nesse jogo não, ela pensou. Vamos embora.